Quais são os 10 sinais que o narcisista oculto manifesta em cada relação? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. O narcisista oculto, ou seja, o narcisista velado, ele é totalmente diferente do narcisista grandioso. O narcisista grandioso, ele é totalmente expansivo, na verdade. E o narcisismo oculto ou velado, ele é totalmente, vamos dizer assim, fechado, introspectivo e totalmente agressivo. Ou seja, o narcisista oculto, ele tem um sinal de baixa estima muito grande, uma necessidade, né, de admiração, um senso de grandiosidade. O interessante dessa característica do narcisista oculto é que ele é invejoso. Por que ele é invejoso? Ele se acha melhor do que as outras pessoas, mas só que ele não se põe à prova. Ou seja, ele é um ser que tem uma dignidade tão grande que ele não vai querer provar melhor, que é melhor do que os outros, na verdade, se rebaixando. Então é por isso que ele vive num universo que é totalmente ideático. Então, dentro desse universo, você vai ver, na verdade, 10 características, né? Dentro desse universo ideático do qual que ele é totalmente vítima e que as outras pessoas apenas, na verdade, são invejosas. As outras pessoas o invejam, não que ele inveja o outro. É por isso que uma das suas primeiras características é a vitimização constante. Por quê? Porque ele sempre, na verdade, se sente ameaçado, né, por essas pessoas, na verdade, que se dizem maravilhosas, né, e que, na verdade, elas não são nada mediante a ele, porque ele sempre tem essa característica que a pessoa consegue aquilo que ela consegue, porque ela se vendeu, né? Ou seja, o narcisista vitimista, ele não vê, na verdade, o esforço da outra pessoa. Se uma pessoa, na verdade, conquistou algo, por exemplo, por aquilo que ela lutou constantemente, ele sempre vai falar que essa pessoa se vendeu, na verdade, porque ele não vê grandiosidade na outra. Ele apenas vê grandiosidade em si e que essa grandiosidade não é reconhecida pelas pessoas. A sua segunda característica é a passividade e agressividade. O porquê? Por exemplo, se você não mexer com ele, ele não faz nada a princípio. Mas não perto de você, mas por trás de você, ele vai achar que você tem inveja dele, ele vai te criticar. Mas na sua frente ele não vai falar nada. Mas, por exemplo, se você o afrontar, ele vai fazer o que? Na verdade, vai ser totalmente agressivo. Por quê? Porque você feriu o ego dele. Enquanto que para as pessoas satélites, ele diz mal de você, na sua frente ele é totalmente quieto, criando aquela imagem pura, sabe? Vitimista, na verdade, uma imagem que é totalmente inocente. Então, na verdade, se você criticar ela mediante essa atitude vitimista, por mais que você ajude, no final das contas você será, na verdade, um demônio na vida dela. E ele vai falar isso para as pessoas satélites que estão em volta dele. Então ele vai te prejudicar mediante essas outras pessoas, tá bom? A terceira característica também dentro dessa vitimização, ele tem uma inveja e ressentimento. O porquê? Por exemplo, quanto mais ele vê uma pessoa conquistando algo totalmente dentro do seu ciclo familiar, ele tem uma espécie de dispepsia. O que seria essa dispepsia? Ele vai se cavando, ele vai se odiando, né, ainda mais. Só que ele não vê que se odeia. Porque o narcisista, na maioria das vezes, ele se odeia. Mas ele vai se odiar, na verdade, com uma espécie de ressentimento. Porque, por exemplo, quando o outro está conquistando, ele vai tendo inveja, e a palavra inveja, ela vem do latim invidere, aquilo que não se vê, ele não se vê invejoso, ele não se vê rancoroso. Então, todo sentimento que ele vai tendo, na verdade, vai ser passivo mediante, né,
a conquista do outro. Ele não quer se mostrar que é melhor para o outro, né? Ou seja, ele quer mostrar pelo sentimento que tem, porque ele acredita que aquela pessoa está roubando aquilo que é de direito seu. Então, para você ver que a visão, né, do narcisista oculto, na verdade, é totalmente encoberta. É um dos tipos de narcisismos mais perigosos, tá? Que existe. A quarta característica, que é totalmente vinculada à vitimização, é a manipulação emocional. Ou seja, quando aquela pessoa não faz aquilo que ele quer, ele sempre vai se dar de vítima. Sabe aquela pessoa que é totalmente fragilizada? Nossa, vocês não me compreendem. Tudo que eu faço é por amor, por carinho. Então você tem que tomar cuidado, até mesmo uma mãe que lhe diz, por exemplo, quando você a confronta de uma certa maneira, não sendo ríspido, mas muitas vezes ela pode falar assim: nossa, eu quero tanto acertar que às vezes eu até erro. Então, na verdade, ela já utiliza isso, tá? Não só a mãe, mas como o pai, por exemplo, que é totalmente vitimista, ele usa isso, na verdade, para a pessoa, por exemplo, ter pena dele. Então, o narcisista oculto e o narcisista velado, ele nunca pede desculpa, viu? O narcisista não pede desculpa, por mais que você careça, por mais que você clame, por exemplo, que ele peça desculpa, ele nunca fará. Eu estou fazendo um vídeo aqui, tá? Por exemplo, com a voz um pouquinho baixa, fazendo já particularmente a 1 hora da manhã, porque todo mundo está dormindo e esse é o horário melhor, na verdade, né? Para fazer o vídeo. Então, vocês até me perdoem, tá bom? É por isso. O interessante também, após da manipulação emocional, eles usam a quinta característica, que é a necessidade de validação. Ou seja, por exemplo, as pessoas para o narcisista oculto têm uma validação, mas uma validação totalmente útil e necessária para ele. Mas só que ele, a validação dele, na verdade, vai além do prazo de validade. Por quê? Porque pelo pouco que ele faz, ele acha que faz demais. Ou seja, ele investe pouca energia, faz pouco para as outras pessoas e exigem demais da outra pessoa. Ou seja, o pouco que ele faz, ele acredita que ele já faz muito, porque ele está dando do seu tempo precioso, na verdade, né? Daquele tempo, por exemplo, que ele não pode desperdiçar, mas só que ele faz um ínfimo, o mínimo, e ele tem o costume, na verdade, de cobrar demais da outra pessoa. A sexta característica dentro da vitimização, tá, desse sentimento velado, é a falta de empatia. Por quê? Porque quando você conversa com uma pessoa e você vê que somente ela diz que ela sofre mais do que as outras pessoas, sabe aquelas pessoas que você conversa, por exemplo, é um festival, na verdade, de miséria sentimental? Quando o brasileiro tem muito, na verdade, quando conversa com as outras pessoas. É aquele sempre que sofre mais. Não, eu sofro mais porque eu tenho dor de ouvido. Não, não, eu sofro mais porque eu tenho dor de barriga. Não, eu sofro mais porque eu perdi minha namorada. Não, eu sofro mais, na verdade, porque eu perdi a minha mãe ou meu pai. Sofrimento, na verdade, não se compara, porque sofrimento, na verdade, cada um tem o seu, dentro do seu contexto. Mas só que para o narcisista ninguém sofre, somente ele. Então é por isso que ele não tem nenhum tipo de empatia pela outra pessoa. Quando ele vê as outras pessoas, na verdade ele vê aquelas pessoas como uma extensão dele, na verdade. Então ele não tem nenhum sentimento, né? Por exemplo, quando você fala de sentimento, muitas vezes você fala de patos. O que é patos? Aquilo que dói, aquilo que é doloroso, na verdade. Por isso que vem o termo patologia, na verdade. O estudo da dor, o estudo do sofrimento ou o estudo da doença. Porque patos, muitas vezes, ele pode ser contribuído, na verdade, ou entendido como doença, dor, né? ou sofrimento. Então, por exemplo, para ele, para um narcisista oculto, somente ele sofre e mais ninguém. Então, por isso que não tem nenhuma espécie de simpatia. Mas só que quando ele por exemplo, se encolhe assim, na verdade, ele quer que o outro tenha pena dele. Mas só que ele faz isso, na verdade, já com o jogo mental de conduzir e seduzir as outras pessoas. Então é por isso que ele tem o sétimo comportamento, que ele faz isso somente de uma maneira, na verdade, de controlar as pessoas. Então, por exemplo, ele acha que as pessoas o tentam controlar, por isso que ele se fecha.
Então, nesse se fechar é que ele controla as pessoas. Então, com isso, vemos também que vemos a oitava característica, que ele tem uma crítica velada, ou seja, ele critica as outras pessoas de si para si. Mas só que quando ele critica outra pessoa, ele vai sempre criticar a pessoa que o ajuda, viu? Ele não vai criticar a pessoa que o despreza. Pode ser até a pessoa que o despreza, mas o narcisista oculto, ele vai criticar as pessoas, na verdade, que está dentro do seu universo micro, na verdade, dentro desse seu universo que é totalmente formatado. Então, dentro dessa crítica, né, ele começa a destruir as pessoas, ou seja, todas as pessoas que o ajudam, no final, para ele, né, essas pessoas vão ser as pessoas mais tóxicas, na verdade, né, e manipuladoras. Então você tem que tomar um cuidado muito grande quando você se relaciona com a pessoa, que ela reclame de todo mundo, né? Nossa, como eu sou perseguido, todo mundo tem inveja de mim. Você tem que ter um cuidado muito grande dessas pessoas que dizem que sofrem de inveja. Porque na maioria, né, na maioria das vezes, essas pessoas são as mais invejosas, viu? Essas pessoas são piores que se diz vítimas. Sabe essas frases que você vê no YouTube ou no WhatsApp, né, também, ou você vê em carro, principalmente em grupo religioso que diz, né, a luz incomoda onde tem trevas. Essas pessoas são praticamente as piores. E essas mesmas pessoas, elas têm o costume de dizer que se nada dá certo na vida dela, é a inveja que não deixa ela prosperar. Para você ver o tanto, na verdade, que a mente dessa pessoa é totalmente distorcida, tá bom? E a mesma dentro do vitimismo que ela cria, ela faz o isolamento social. Ela se isola, ela escolhe um grupo de pessoas que vivem ao redor dela e que papariquem ela constantemente. Entendeu? É por isso que, por exemplo, quando ela fecha mais as pessoas que ficam ao redor dela, ela vai ter um comportamento também, que é o comportamento passivo e agressivo, que é o 10º tópico. O porquê disso? O 10º comportamento. Por que ela faz isso? Porque ela dá uma patada na pessoa e ao mesmo tempo que ela dá uma patada, o que ela faz? Ela se faz de vítima. E as pessoas que estão ao seu redor vão falar, que pena, eu não vou brigar com ela porque ela é uma pessoa tão, né, tão fragilizada, ela sofre tanto. Então, na verdade, essas são as 10 características, tá? Que eles fazem. Mas como você pode identificar o narcisista oculto? Mediante esses padrões de comportamento que eu falei para vocês. Então, a melhor maneira de você lidar com esse tipo de pessoa é você não discutir com ela em relação de poder, em relação de quem tem a razão, em relação de quem tem a verdade. Em caso disso, você vai perder totalmente. Arthur Schopenhauer, ele fala uma frase que é muito interessante, que as pessoas, na verdade, se encantam pela razão e pela lógica, mas são mais comovidas pelas emoções. Então as pessoas vão ser mais envolvidas pela emoção. Não adianta você falar, por exemplo, da lógica, dos fatos e da realidade. A, o narcisista oculto, ele sempre vai conquistar as pessoas pela narrativa. Ah, você viu como é que ele fez comigo? Nossa, não, eu que ajudo as pessoas, eu que sou tão bonzinho, nossa, as pessoas mesmo não me compreendem. Então sempre, tá bom? É sempre você estabelecer um certo tipo de limite com essas pessoas, ou então, na maioria das vezes, tá? Você quebrar totalmente o vínculo com elas. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, comentem aqui no nosso canal, entrem no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o seu joinha. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? O QR Code do nosso canal, talvez quando você entra, né? Talvez não, com certeza. Você entrando, você vai ver, na verdade, os vídeos, tá bom? Que nós estamos elaborando aqui para vocês, tá bom? E também eu tenho um canal chamado Substack, do qual também eu escrevo assuntos não só relativos à psicologia e à psicanálise, mas também eu escrevo textos relativos à antropologia, filosofia, por exemplo, e comportamento humano, tá bom? Então, como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo. E eu peço que vocês também o compartilhem, viu, para uma pessoa que você precise, ou caso, por exemplo, que se você conhece uma pessoa que acha que está sendo totalmente, sabe, por exemplo, como eu posso dizer assim, contaminada, na verdade, porque uma pessoa que se você tenta ajudar e essa pessoa sempre é vitimista, para ela nunca está bom, então você tem que tomar cuidado de enviar esse vídeo
para um amigo seu que passe esse tipo de relacionamento, para que elas possam abrir o olho e perceber que tipo de pessoa elas estão na verdade, né, se relacionando, porque são um dos piores tipos de narcisismo que existe, viu? Então, como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Eu vou colocar aqui também um outro vídeo, né? De acordo com esse vídeo aqui que eu falei para vocês, quais são também, por exemplo, os tipos de narcisistas, tá? Dentro do vitimismo que existe, porque sempre há uma espécie de subgrupo, tá? Dentro do narcisismo, me perdoe. E como sempre viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanham até o final desse vídeo e até a próxima.